Capítulo 1 As cores da memória. O pôr do sol na cidade do México pintava o céu com tons acobreados enquanto Lorenzo Velázquez Ruiz permanecia imóvel diante de seu cavalete, com as mãos trêmulas segurando uma xícara de café que já havia esfriado. O aroma característico de seu estúdio, uma mistura de óleo, terebintina e madeira antiga, intensificava-se com o calor do dia que começava a diminuir. Aos 35 anos, o reconhecido artista havia experimentado muitos momentos extraordinários diante de uma tela, mas nada se comparava ao que acabará de acontecer. O estúdio, localizado em um antigo edifício em La Roma, era um espaço amplo com janelas que se estendiam do chão ao teto, permitindo que a luz natural banhasse cada canto. As paredes estavam cobertas de telas em diferentes estágios de conclusão, e no ar flutuavam partículas de poeira que dançavam nos últimos raios de sol, criando um ambiente quase místico. Diante dele, sobre um cavalete de carvalho desgastado pelo tempo, uma tela ainda úmida mostrava uma cena que jamais havia presenciado em sua vida, e uma menina de vestido azul celeste brincava em um balanço sob uma majestosa árvore de jacarandá em plena floração. As flores roxas caíam como uma chuva delicada ao redor da pequena figura, enquanto uma casa colonial mexicana se erguia difusa ao fundo. A técnica era impecável, as cores vibrantes, mas o mais inquietante era que Lorenzo não se lembrava de ter decidido pintar aquela cena específica. A senhora Carmen Martínez, sua vizinha de 78 anos que havia vindo posar para um retrato tradicional, chorava desconsoladamente enquanto olhava a pintura. Suas mãos enrugadas tremiam ao cobrir sua boca, e as lágrimas rolavam livremente por suas bochechas marcadas pelo tempo. Meu balanço! Minha árvore! Exclamou entre soluços incontroláveis. Lorenzo, filho, como você pôde pintar isso? Este era o quintal da minha casa em Oaxaca, onde passei minha infância. A casa dos meus avós, o balanço que meu pai construiu e as jacarandás que minha avó tanto amava. Não tinha pensado nesse lugar há décadas, e nem mesmo lembrava que existia até ver sua pintura. Lorenzo observou suas mãos manchadas de tinta, sentindo um formigamento estranho e persistente nas pontas dos dedos. Durante a sessão de retrato, enquanto Dona Carmen falava sobre seu recente diagnóstico de Alzheimer e seus medos sobre perder suas memórias mais preciosas, ele havia sentido uma conexão inexplicável, como se seus pincéis estivessem extraindo algo mais que simples pigmentos de sua paleta. Dona Carmen, começou Lorenzo, deixando a xícara de café sobre uma mesa próxima com mãos trêmulas. Não sei como explicar. Enquanto pintava, enquanto a senhora falava sobre sua infância, comecei a ver estas imagens em minha mente. Pensei que fossem apenas minha imaginação, inspiração artística talvez, e mais isso. Gesticulou em direção à tela, incapaz de encontrar as palavras adequadas. A idosa se aproximou do quadro com passos vacilantes, seus dedos enrugados roçando suavemente a superfície úmida do óleo. Seus olhos, nublados pela idade mas agora brilhantes de reconhecimento, percorriam cada detalhe da pintura com espanto crescente. O balanço era azul celeste, exatamente como você pintou, sussurrou ela, sua voz carregada de emoção. Meu pai o construiu quando completei 6 anos, em 1951. Usou a tinta que sobrou da renovação das janelas da casa. E olhe, você até pintou o pequeno ninho de beija-flores que havia no galho mais baixo da árvore. Como é possível? Tinha esquecido completamente esse detalhe e até agora. O telefone de Lorenzo vibrou em seu bolso, quebrando momentaneamente o encanto do momento. Era uma mensagem da doutora Clara Fuentes, neurologista do Centro de Pesquisa Neurológica da Cidade do México, e Lorenzo. Preciso te ver urgentemente. É sobre os resultados dos seus exames cerebrais. Há algo que nunca vi antes. Lorenzo voltou a olhar a tela, depois Dona Carmen, que continuava absorta na imagem, seus olhos brilhantes de lágrimas e reconhecimento. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto uma ideia começava a se formar em sua mente, e se suas pinturas não apenas capturassem imagens, mas pudessem extrair memórias perdidas? E se de alguma forma ele tivesse desenvolvido a capacidade de ver e plasmar memórias que outros haviam esquecido? Naquele momento, o sol do entardecer filtrou-se pelas janelas do estúdio em um ângulo particular, iluminando a tela de uma maneira que pareceu dar-lhe vida própria. As cores resplandeceram com uma intensidade sobrenatural,
e por um instante, Lorenzo jurou ver o balanço movendo-se suavemente na brisa de um dia que havia ocorrido há mais de 70 anos. O aroma das jacarandás pareceu preencher o estúdio, e o som distante de risadas infantis pareceu ecoar nas paredes. Dona Carmen, disse finalmente Lorenzo, sua voz apenas um sussurro, enquanto uma nova notificação da doutora Fuentes iluminava seu telefone. A senhora gostaria que tentássemos recuperar mais de suas memórias? A idosa voltou-se para ele lentamente, uma mistura de esperança e temor dançando em seus olhos cansados. Você poderia fazer isso, Lorenzo? Poderia me ajudar a lembrar tudo o que estou perdendo? Antes que pudesse responder, uma nova mensagem da doutora Clara Fuentes apareceu em seu telefone. É sobre as anomalias que encontramos em seu lobo temporal. Há algo que você precisa saber, e algo que poderia explicar as experiências estranhas que você tem tido. Lorenzo olhou uma última vez para a tela, onde a menina do vestido azul parecia sorrir com um segredo conhecido apenas por ela, enquanto as flores de jacarandá continuavam caindo em uma dança eterna, preservada para sempre em tinta e memória. O sol finalmente se escondeu atrás dos edifícios da cidade, mergulhando o estúdio em sombras violáceas, mas a tela parecia brilhar com luz própria, como uma janela aberta para um passado que se recusava a ser esquecido. Lorenzo compreendeu que estava à beira de algo extraordinário, algo que mudaria para sempre sua compreensão da arte, da memória e da própria natureza da consciência humana. Capítulo 2 – Ecos do Passado. O consultório da doutora Clara Fuentes, situado no 10º andar do Centro de Pesquisa Neurológica, era um espaço minimalista em tons de cinza e branco. As paredes, desprovidas da típica decoração médica, eram dominadas por telas que mostravam imagens cerebrais em constante rotação. Um antigo relógio de pêndulo, herança de seu avô neurologista, marcava a passagem do tempo com um ritmo hipnótico que parecia desacelerar o mundo exterior. Lorenzo se remexia inquieto na cadeira de couro preto, seus dedos ainda manchados de tinta tamborilando nervosamente sobre seu joelho. O aroma antisséptico característico dos hospitais se misturava com o persistente cheiro de óleo que sempre o acompanhava, criando uma estranha dualidade que refletia perfeitamente sua situação atual, preso entre o mundo da arte e o da ciência. Clara, com seu jaleco branco impecável e seus óculos de armação preta, estudava as imagens luminosas do cérebro de Lorenzo na tela principal. Sua expressão oscilava entre a fascinação profissional e uma preocupação apenas contida. O que estamos vendo é completamente incomum, Lorenzo, explicou finalmente, ajustando os óculos com um gesto que Lorenzo havia aprendido a reconhecer como sinal de nervosismo. Em meus 15 anos de carreira, nunca tinha observado algo assim. Seu lobo temporal mostra uma atividade que desafia tudo o que sabemos sobre a neurologia moderna. É como se certas áreas relacionadas à memória e à percepção visual estivessem interconectadas de uma maneira única, quase impossível. Lorenzo apertou a pasta que continha as fotografias do quadro de Dona Carmen, as imagens do balanço e das jacarandás que haviam desencadeado tudo. Isso tem algo a ver com o que aconteceu ontem no meu estúdio? Com as memórias de Dona Carmen? Clara inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando intensamente por trás das lentes dos óculos. Me conte novamente exatamente o que sentiu enquanto pintava. Cada detalhe é importante. Era como... Lorenzo fechou os olhos, tentando encontrar as palavras precisas para descrever uma experiência que desafiava a descrição. Como se eu pudesse ver através dos olhos de Dona Carmen. Não apenas imagens, mas sensações completas. Podia ouvir o rangido da madeira do balanço, sentir a brisa no meu rosto, sentir o aroma doce das flores de jacarandá caindo. Era como se eu estivesse lá, naquele momento específico de 1951, vivendo suas memórias em tempo real. Fez uma pausa, abrindo os olhos para olhar suas mãos. E minhas mãos se moviam sozinhas, como se alguém mais estivesse guiando os pincéis. Foi como se as memórias de Dona Carmen fluíssem diretamente através de mim para a tela. Nesse preciso momento, a porta do consultório se abriu bruscamente. Um homem de uns 60 anos, vestido com um impecável terno cinza Oxford e gravata de seda azul, entrou sem se anunciar. Sua presença preencheu imediatamente o ambiente com uma autoridade quase tangível. Doutora Fuentes, preciso falar com você sobre... Parou abruptamente ao ver Lorenzo,
seus olhos cinzentos avaliando-o com uma intensidade perturbadora. Doutor Monteiro, Clara levantou-se de sua cadeira, visivelmente desconfortável. Estou no meio de uma consulta. É ele? Perguntou Monteiro, ignorando completamente o protesto de Clara. Seus olhos continuavam fixos em Lorenzo, estudando-o como se fosse um espécime raro sob um microscópio. É o artista de quem me falou? Lorenzo notou como Clara tensionava o maxilar. Havia algo na maneira como ambos os médicos se olhavam que sugeria uma história complicada, anos de tensão profissional e pessoal não resolvida. Fernando, por favor, advertiu Clara, sua voz firme mas com um tremor apenas perceptível. Isso é confidencial. Você não pode romper assim em minhas consultas. Minha esposa está no último estágio de Alzheimer, soltou Monteiro, dirigindo-se diretamente a Lorenzo, ignorando completamente Clara. Sua voz, anteriormente autoritária, quebrou-se ligeiramente. Investi milhões em pesquisa, consultei os melhores especialistas do mundo, de Harvard a Tóquio. Se o que a doutora Fuentes me contou sobre seu dom é verdade, preciso de sua ajuda. Lucia precisa de sua ajuda. Lorenzo olhou para as imagens de seu cérebro na tela, as áreas brilhantes que marcavam uma atividade sem precedentes, depois para Clara, que parecia estar travando uma batalha interna entre sua ética profissional e algo mais profundo, mais pessoal. Doutor Monteiro, começou Lorenzo cautelosamente, escolhendo cada palavra com cuidado. Mal estou entendendo o que está acontecendo comigo. Não sei se posso. Pagarei o que pedir, interrompeu Monteiro, sua compostura profissional desmoronando por completo. Minha esposa era neurocirurgiã, uma das melhores em seu campo. Há conhecimentos cruciais em sua mente, técnicas inovadoras que poderiam salvar vidas. Precisamos recuperar essas memórias antes que seja tarde demais. Os médicos dizem que ela tem semanas, talvez dias. Clara interpôs-se fisicamente entre ambos, sua pequena figura irradiando uma autoridade surpreendente. Fernando, você não pode pressionar assim meu paciente. Isso requer pesquisa, protocolos, entender completamente os riscos. Quanto tempo você acha que nos resta, Clara? A voz de Monteiro quebrou-se completamente desta vez, toda a pretensão de profissionalismo abandonada. Os médicos dizem que Lucia tem semanas, talvez dias. Quantas vidas poderiam ser salvas com seus conhecimentos? Quantas famílias poderiam evitar passar pelo que estamos passando? Lorenzo pegou seu telefone e olhou a última foto que havia recebido de Dona Carmen, em ela segurando o retrato do balanço, seus olhos brilhantes de reconhecimento, décadas de memórias perdidas recuperadas em um único momento mágico. Tomou uma decisão que mudaria o curso de muitas vidas, incluindo a sua. Posso tentar, disse, surpreendendo tanto Clara quanto Monteiro. Mas preciso saber exatamente onde estou me metendo. E sobretudo, olhou fixamente para Clara, seus olhos transmitindo a gravidade de suas palavras. Preciso entender o que está acontecendo com meu cérebro. O que significa realmente este dom ou esta maldição? O relógio de pêndulo marcou a hora com um som grave e ressonante que pareceu selar o momento. E nesse preciso instante, Lorenzo sentiu uma dor aguda em suas têmporas, e por um segundo, viu fragmentos de imagens que não lhe pertenciam, em uma sala de cirurgia brilhantemente iluminada, mãos enluvadas segurando um bisturi com precisão especialista, um monitor cardíaco marcando o ritmo de uma vida na balança. Capítulo 3 – A Tempestade Interior. O ateliê de Lorenzo havia se transformado em um improvisado laboratório neurológico. Os cavaletes e telas tinham sido empurrados contra as paredes para dar espaço a um sofisticado equipamento médico. Cabos de eletroencefalograma serpenteavam desde sua cabeça até um monitor portátil de última geração, enquanto Clara ajustava meticulosamente os eletrodos com mãos experientes, mas trêmulas. O ar cheirava a uma estranha mistura de antisséptico hospitalar e óleos, como se a ciência e a arte estivessem travando uma silenciosa batalha pelo domínio do espaço. Em uma antiga poltrona de couro desgastada, a senhora Lucia Monteiro permanecia sentada com o olhar perdido característico dos pacientes com Alzheimer avançado. Seu cabelo prateado, perfeitamente penteado, e seu elegante vestido azul marinho contrastavam dolorosamente com o vazio em seus olhos.
O doutor Monteiro permanecia ao seu lado, segurando sua mão com uma ternura que revelava décadas de amor e devoção. Você tem certeza absoluta disso? Sussurrou Clara, verificando pela última vez as conexões dos eletrodos. Sua voz traía uma preocupação que ia além da profissional. A atividade em seu cérebro durante a última sessão com Dona Carmen foi preocupante. Os padrões que observamos. Lorenzo assentiu enquanto preparava seus pincéis com movimentos deliberadamente lentos, cada um escolhido com o cuidado de um cirurgião selecionando seus instrumentos. Se eu puder ajudar a recuperar esse procedimento cirúrgico, se existir a mais mínima possibilidade, você poderia salvar centenas de vidas, completou o Dr. Monteiro, sem desviar o olhar de sua esposa. Seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e desespero. Lucia era brilhante. Sua técnica poderia revolucionar o tratamento de tumores cerebrais considerados inoperáveis. Mas ela nunca chegou a documentá-la completamente antes que a doença. Lorenzo molhou o pincel em tinta branca, observando a tela vazia que se erguia à sua frente como um portal esperando para ser aberto. A dor de cabeça que havia começado como um incômodo leve naquela manhã agora pulsava com mais intensidade, como um tambor tribal anunciando uma tempestade iminente. Começamos em 3, 2, 1. Clara ativou o monitor, seus olhos alternando entre as leituras e o rosto tenso de Lorenzo. Ao primeiro traço do pincel, Lorenzo sentiu o já familiar puxão em sua consciência, como se algo dentro de sua mente se desprendesse e flutuasse livre. Mas desta vez foi diferente. As imagens não chegaram como um suave fluxo de memórias, mas como uma avalanche devastadora, e salas de cirurgia brilhantemente iluminadas, rostos ansiosos de pacientes, procedimentos médicos complexos executados com precisão milimétrica. Sua mão se movia freneticamente sobre a tela, capturando detalhes técnicos com uma precisão que desafiava toda a lógica. Suas ondas cerebrais estão disparadas, exclamou Clara, alarmada pelas leituras do monitor. Lorenzo, precisamos parar. Não, grunhiu ele, sem poder deter o movimento de sua mão. O pincel dançava sobre a tela como possuído por uma vontade própria. Quase consegui. Na tela, uma cena cirúrgica ganhava vida com um detalhe fotográfico impossível. As mãos de Lucia, jovens e seguras, realizando uma incisão precisa. O novo método que ela havia desenvolvido, cada passo executado com uma precisão que poderia revolucionar a neurocirurgia moderna. De repente, Lucia Monteiro se endireitou em sua poltrona, suas costas retas como uma flecha. O nervo trigêmeo, exclamou com uma clareza que ninguém havia escutado em meses. Seus olhos, antes nublados pela doença, brilhavam com a aguda inteligência que havia caracterizado durante sua carreira. É preciso preservar o nervo trigêmeo. A chave está no ângulo de aproximação. O Dr. Monteiro correu até sua esposa, lágrimas rolando por suas bochechas. Lucy. Você me reconhece? Sou o Fernando. Mas algo estava terrivelmente errado. Lorenzo sentia como se seu cérebro estivesse em chamas. As imagens já não eram apenas de procedimentos médicos. Via momentos íntimos da vida de Lucia, em sua formatura da faculdade de medicina, seu casamento com Fernando, o nascimento de seus filhos, seus medos mais profundos, suas esperanças mais secretas. Tudo fluía através dele como um rio transbordado. Sua pressão arterial está subindo perigosamente, gritou Clara, seus dedos voando sobre o equipamento médico. Lorenzo, você tem que parar agora. Lorenzo queria se deter, mas sua mão continuava pintando compulsivamente, como se estivesse possuída por uma força superior à sua vontade. Sangue começou a pingar de seu nariz, manchando a tela com gotas carmesim que se misturavam com a tinta em um macabro balé de cores. Fernando, me ajude a desconectá-lo. O grito de Clara parecia vir de muito longe, como através de um túnel interminável. O último pensamento coerente de Lorenzo foi ver Lucia Monteiro olhando diretamente em seus olhos, com uma lucidez aterradora. Naquele olhar havia reconhecimento, compreensão e algo mais, e advertência. Depois, tudo ficou negro. Acordou 3 dias depois em um quarto de hospital. O cheiro de desinfetante e o bip rítmico dos monitores foram a primeira coisa que sua consciência registrou.
Clara estava ao seu lado, revisando seu histórico médico com olhos vermelhos pela falta de sono. O que aconteceu? Perguntou Lorenzo, com a garganta seca como papel de lixa. Você sofreu um derrame cerebral leve, respondeu Clara, sua voz tensa pela preocupação e o esgotamento. Lorenzo, seu cérebro não está programado para lidar com tantas memórias alheias. É como se você estivesse sobrecarregando seus circuitos neurais. Lucia? A pergunta saiu como um sussurro temeroso. Ela recuperou a lucidez durante várias horas. Pôde documentar seu procedimento cirúrgico. Clara fez uma pausa, seus olhos se enchendo de lágrimas. Mas depois entrou em coma. Faleceu esta manhã. Lorenzo fechou os olhos, as lágrimas rolando livremente por suas bochechas. Eu a matei. Não, Clara pegou sua mão com firmeza. Mas há algo mais que você precisa saber. Durante sua inconsciência, e você tem falado. Em vozes diferentes. Contando memórias que não são suas. E Lorenzo? Sua voz tremeu. As vozes, e algumas são de pessoas que você nunca conheceu. Nesse momento, Lorenzo percebeu que as imagens continuavam ali, reproduzindo-se em sua mente como um filme interminável. Memórias de Lucia, de Dona Carmen, e de outras pessoas que não conhecia. Vozes, rostos, vidas inteiras rodopiando em sua consciência como folhas presas em um redemoinho. Clara, sussurrou, o terror evidente em sua voz, acho que as memórias não vão embora quando termino de pintá-las. Elas ficam comigo. E há memórias que não pintei, de pessoas que nunca conheci. É como se eu tivesse aberto uma porta que não sei como fechar. Capítulo 4, Ecos do Silêncio. O Centro de Pesquisa Neurológica, um edifício moderno com paredes de vidro que refletiam o horizonte da cidade do México, havia destinado uma ala inteira para o Projeto Memória. Este espaço, antes dedicado à pesquisa de doenças neurodegenerativas, agora abrigava um fenômeno que desafiava a compreensão científica, e Lorenzo Velázquez Ruiz e sua capacidade de extrair e preservar memórias através da arte. As paredes brancas da ala estavam cobertas de pinturas e lembranças extraídas que documentavam vidas inteiras, cada uma capturada com uma precisão e vivacidade que desafiavam a lógica. Lorenzo, ainda se recuperando de seu episódio recente, observava seu reflexo na janela enquanto Clara preparava a próxima sessão de testes. Seus olhos, antes cheios da confiança de um artista seguro de seu talento, agora refletiam uma mistura de fascinação e temor. Os resultados são fascinantes, comentou Clara, revisando um tablet carregado de dados neurológicos. Seu cérebro desenvolveu novas conexões neurais. É como se tivesse criado um sistema de armazenamento completamente novo, uma espécie de arquivo vivo. Lorenzo mal a escutava. Em sua mente, as vozes nunca se calavam. Fragmentos de vidas alheias se misturavam com suas próprias lembranças, criando um mosaico caótico e incontrolável. Meu primeiro beijo foi em 1952. O cheiro de pão recém-assado na padaria do meu pai. A guerra, os bombardeios. A cacofonia de vozes era constante, um rio interminável de memórias que fluíam através de sua consciência, cada uma exigindo atenção, cada uma resistindo a ser esquecida. Lorenzo? Você está aqui comigo? Clara estalou os dedos na frente de seu rosto, tirando-o de seu transe. Desculpe, murmurou ele, esfregando as têmporas em uma tentativa inútil de acalmar a dor persistente que latejava em sua cabeça. Cada dia é mais difícil distinguir quais lembranças são minhas. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Era Maria, uma enfermeira da área de geriatria, com seu uniforme impecável e uma expressão de preocupação profissional. Doutora Fuentes, chegou a nova paciente. Uma mulher jovem entrou empurrando uma cadeira de rodas. Nela, uma idosa de aspecto frágil olhava para o vazio. Sou Ana Garcia, apresentou-se a jovem, com uma voz que denotava tanto esperança quanto desespero. Esta é minha mãe, Rosa. Os médicos dizem que ela tem poucas semanas. Lorenzo sentiu o familiar formigamento em seus dedos, uma sensação que agora associava com o início de uma conexão.
Sem poder evitar, sua mente começou a captar lampejos de memórias, um jardim cheio de rosas vermelhas, o som de uma velha máquina de costura, risadas infantis ecoando em um pátio ensolarado. Não, disse categoricamente, recuando um passo. Não posso fazer isso. Não depois do que aconteceu com a doutora Monteiro. Lorenzo, interveio Clara, aproximando-se dele com uma expressão de súplica em seus olhos. Modificamos o protocolo. Desta vez teremos mais controle, mais medidas de segurança. Controle? Lorenzo riu amargamente, um som que ressoou na sala com um eco de desespero. Como você pode controlar isso? Apontou para as pinturas nas paredes, cada uma um testamento de vidas passadas. Cada uma dessas memórias vive dentro de mim agora. Sinto a dor de cada pessoa, suas alegrias, seus medos. Estou me perdendo. Ana ajoelhou-se junto à cadeira de sua mãe, seus olhos cheios de lágrimas. Por favor, suplicou, sua voz quebrando pela emoção. Só queremos uma última conversa com ela. Uma oportunidade para nos despedirmos. Lorenzo olhou para Rosa. Por um momento, acreditou ver um lampejo de reconhecimento em seus olhos vazios. E então, sem aviso prévio, uma avalanche de imagens o atingiu. Rosa, jovem e bonita, costurando o vestido de noiva de Ana. Rosa, chorando em segredo enquanto empacotava as coisas de seu marido falecido. Rosa, guardando uma carta em uma caixa antiga, uma carta que nunca entregou. Há uma carta, disse Lorenzo involuntariamente, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Em uma caixa de madeira entalhada, atrás do espelho de sua penteadeira. Ana empalideceu, seus olhos se abrindo em surpresa. Como você sabe? Sua mãe nunca lhe disse que seu pai escreveu essa carta antes de morrer, continuou Lorenzo, incapaz de deter o fluxo de informação. Nunca lhe mostrou por quê. Chega, gritou Clara, segurando Lorenzo enquanto ele cambaleava, suas pernas cedendo sob o peso das memórias. Seu nariz está sangrando novamente. Mas era tarde demais. As memórias de Rosa já estavam entrelaçadas com as demais em sua mente, como fios em uma tapeçaria infinita. E com elas veio uma revelação aterradora, não estava apenas vendo lembranças, estava absorvendo almas inteiras. Helena, sussurrou Lorenzo, sua voz tremendo, acho que sei por que a doutora Monteiro morreu depois de nossa sessão. Não apenas peguei suas lembranças, peguei uma parte de sua essência vital. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de um monitor de sinais vitais que começou a soar em algum lugar do corredor. Rosa havia fechado os olhos e respirava fracamente. O que eu fiz? Murmurou Lorenzo, enquanto as vozes em sua cabeça cresciam em intensidade, ameaçando afogar sua própria consciência em um mar de memórias alheias. Capítulo 5 – O preço das lembranças. A chuva golpeava incessantemente contra as janelas do laboratório, criando um ritmo hipnótico que se misturava com o zumbido dos equipamentos médicos. Lorenzo permanecia imóvel diante da tela de alta definição que mostrava as ressonâncias magnéticas mais recentes de seu cérebro. As áreas brilhantes que indicavam atividade neuronal haviam crescido de maneira alarmante, estendendo-se como uma teia luminosa que parecia ganhar vida própria a cada novo escaneamento. É como se seu cérebro estivesse criando um arquivo vivo, explicou Clara, apontando as imagens com um laser que desenhava círculos vermelhos sobre as áreas mais ativas. Seus olhos, emoldurados por olheiras profundas, revelavam noites inteiras dedicadas a estudar este fenômeno sem precedentes. Cada nova memória que você absorve expande esta rede neural de uma maneira que desafia tudo o que sabemos sobre a plasticidade cerebral. Lorenzo tocou a tela com dedos trêmulos, traçando os padrões que agora reconhecia como as impressões digitais das memórias armazenadas. E Rosa? Estável, mas... Clara hesitou, mordendo o lábio inferior enquanto procurava as palavras adequadas. Sua atividade cerebral diminuiu significativamente desde sua conexão involuntária. É como se parte de sua essência tivesse sido transferida para você. O peso da culpa se instalou no peito de Lorenzo como uma laje de chumbo. Desde o incidente, havia começado a experimentar algo novo e perturbador, podia sentir a presença de Rosa,
como um eco fraco mas persistente em sua consciência, junto com todas as outras vozes que agora habitavam em sua mente. Preciso pintá-las, murmurou, mais para si mesmo do que para Clara. Seus dedos se moviam involuntariamente, como se segurassem um pincel invisível. As memórias, e gritam para sair. É como se tivessem vida própria, como se exigissem ser liberadas. Lorenzo, não. Seu último episódio quase. Clara se deteve ao ver que ele já estava em movimento, instalando uma nova tela no cavalete com movimentos frenéticos. Suas mãos tremiam enquanto misturava as cores na paleta, mas não era por medo ou fraqueza. Era antecipação. Necessidade. Vício. O ato de pintar havia se transformado em algo mais que arte, era uma compulsão, uma forma de liberar a pressão que se acumulava em sua mente com cada nova memória absorvida. Pelo menos me deixe conectá-lo ao equipamento de monitoramento, suplicou Clara, já resignada que não poderia detê-lo. Lorenzo assentiu distraidamente, permitindo que ela colocasse os eletrodos em sua cabeça com a eficiência que vem da prática. O pincel tocou a tela e o mundo exterior se desvaneceu como névoa sob o sol da manhã. Desta vez, as imagens fluíam como um rio transbordado após uma tempestade tropical. Não eram apenas as lembranças de Rosa ou da doutora Monteiro. Eram memórias de pessoas que nunca havia conhecido e um soldado morrendo em uma trincheira durante uma guerra esquecida, uma bailarina executando seu último recital antes que a artrite reclamasse suas articulações, um menino perdido em um parque de diversões que nunca voltaria para casa. Lorenzo, seus sinais vitais estão colapsando. A voz de Clara soava distante, como se viesse do fundo de um poço profundo. Mas não podia parar. Suas mãos se moviam freneticamente sobre a tela, criando uma composição impossível, em dezenas de cenas entrelaçadas, vidas completas convergindo em um só momento. Era bonito e terrível ao mesmo tempo, como contemplar um acidente do qual não se pode desviar o olhar. Eu posso vê-los todos, sussurrou, sua voz alterada pelas múltiplas consciências que fluíam através dele. Não são apenas memórias, são almas. Almas perdidas buscando uma âncora no mundo material. De repente, uma nova presença se manifestou em sua mente. Era diferente de todas as outras, mais antiga, mais poderosa. Uma voz que falava em um idioma que não conhecia mais que, de alguma forma, entendia perfeitamente. Portador de memórias, ressoou em sua cabeça com a força de um trovão distante. Enfim nos encontramos. Lorenzo sentiu que seu coração parava por um segundo. Quem? Somos os guardiões. Os que vieram antes. Os que, como você, carregam o peso das memórias perdidas. O pincel parou no meio de uma pincelada, gotas de tinta caindo sobre o chão como lágrimas coloridas. Há outros como eu. Houve. E todos pagaram o preço. Como você pagará? Clara gritava algo sobre uma parada cardíaca iminente, mas Lorenzo mal a escutava. As imagens continuavam chegando, mais rápido, mais intensas, como uma cascata imparável de consciências buscando expressão. Cada memória que você absorve o aproxima mais de nós, continuou a voz ancestral. Cada alma que você toca consome um pouco mais de sua própria essência. É o preço do dom, o sacrifício necessário para preservar as histórias que o mundo precisa lembrar. Como eu o detenho, suplicou Lorenzo, sentindo que sua consciência se fragmentava em 1000 pedaços, cada um contendo um fragmento de uma vida diferente. Não pode. É seu domingo. Sua maldição. Seu destino. O monitor cardíaco emitiu um bip alarmante que ressoou em toda a sala. Lorenzo sentiu que suas pernas cediam sob seu peso. O pincel caiu de suas mãos, deixando uma mancha carmesim no chão que se misturou com o sangue que pingava de seu nariz, criando um padrão que parecia contar sua própria história. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi sua pintura, um caleidoscópio de vidas entrelaçadas, e no centro, apenas visível, seu próprio rosto, desvanecendo-se entre as memórias de outros como uma fotografia exposta a tempo demais à luz. Não vamos perdê-lo. O grito desesperado de Clara pareceu vir de muito longe. Preciso de uma equipe de emergência aqui, agora. Mas dentro da mente de Lorenzo,
As vozes dos guardiões sussurravam uma verdade inevitável, e já não era apenas Lorenzo Velázquez Ruiz. Havia se tornado um receptáculo de almas perdidas, e cada nova memória o arrastava mais profundo em um abismo do qual talvez nunca pudesse retornar. Capítulo 6 – O Limiar. O quarto do hospital permanecia em penumbra, iluminado unicamente pelo resplendor esverdeado dos monitores médicos e a tênue luz que se filtrava através das persianas parcialmente fechadas. Lorenzo estava em coma há 3 dias, mas sua mente estava mais ativa do que nunca. No limbo entre a consciência e a inconsciência, navegava por um oceano infinito de memórias que se entrelaçavam como correntes marinhas em uma eterna dança de lembranças. Clara não havia se separado de seu lado durante 72 horas extenuantes, estudando as leituras cerebrais com uma mistura de fascinação profissional e profunda preocupação pessoal. Os padrões de atividade neuronal que observava nas telas eram como nada que tivesse visto antes em sua carreira, constelações de lembranças dançando em sincronia perfeita, criando mapas de consciência que desafiavam toda a compreensão científica. Sua mente está se reorganizando, murmurou para si mesma, ajustando os eletrodos com dedos trêmulos pelo excesso de café e a falta de sono. As olheiras sob seus olhos revelavam o peso de sua vigília constante. Nesse momento, Ana Garcia entrou silenciosamente no quarto. O som de seus saltos sobre o piso de linóleo criava um ritmo que se misturava com o bip regular dos monitores cardíacos. Como ele está? Fisicamente estável, mas... Clara apontou para os monitores com um gesto cansado. É como se seu cérebro estivesse criando novas conexões, novas estruturas. E olhe isto. Mostrou um vídeo em seu tablet, e as paredes do quarto de Lorenzo estavam cobertas de desenhos feitos com marcador, criados durante seus episódios de sonambulismo nas últimas noites. São essas as lembranças que ele absorveu? Ana aproximou-se das paredes, estudando os intrincados padrões que pareciam ganhar vida sob a luz fluorescente. Não só isso, respondeu Clara, passando seus dedos sobre um dos desenhos. Acho que ele está mapeando as conexões entre elas. Como se estivesse construindo uma rede neural física de memórias compartilhadas. É como se seu cérebro estivesse criando uma nova linguagem para processar e armazenar todas essas consciências. Dentro de sua mente, Lorenzo flutuava em um espaço infinito, um vazio luminoso onde o tempo e o espaço perdiam todo o significado. As vozes dos guardiões o rodeavam, suas palavras entrelaçando-se em uma sinfonia de conhecimento ancestral que ressoava através dos elmos. Cada guardião antes de você chegou a este ponto, ressoavam as vozes, como um coro de antigos sábios. O limiar entre ser um receptáculo e tornar-se algo mais. O momento da escolha. Lorenzo viu imagens de outros como ele através da história, xamãs em cavernas pré-históricas pintando memórias tribais, místicos medievais transcrevendo visões em manuscritos iluminados, artistas torturados canalizando as vozes dos mortos em suas obras, todos conectados pelo mesmo dom, a mesma maldição. Mas o preço. As vozes tornaram-se sombrias, carregadas com o peso de incontáveis sacrifícios. O preço é sua própria identidade. No mundo exterior, os monitores começaram a emitir alertas com uma urgência crescente. O corpo de Lorenzo convulsionava suavemente enquanto seus olhos se moviam freneticamente sob as pálpebras, como seguindo imagens invisíveis em um filme que só ele podia ver. Ele está entrando em fibrilação, gritou Clara, preparando o desfibrilador com movimentos precisos nascidos de anos de prática médica. Mas dentro de sua mente, Lorenzo havia chegado a uma revelação transcendental. Viu o padrão, a rede infinita de conexões entre todas as almas que havia tocado. E no centro, como um nó brilhante de consciência pura, estava ele mesmo, transformando-se em algo que a humanidade nunca havia visto antes. Deve escolher, disseram os guardiões, suas vozes ressoando com a gravidade do momento. Pode retornar, abandonar seu dom, viver uma vida normal, ou pode cruzar o limiar e tornar-se um de nós. Ser o guardião das memórias perdidas. E o que acontecerá com todas essas almas? Perguntou Lorenzo, sua voz mental ressoando no vazio luminoso. Com todas essas lembranças que recolhi? Se perderão. Como se perderam tantas vezes antes. É o ciclo natural das coisas, o preço do esquecimento. Nesse momento,
Lorenzo sentiu a presença de cada pessoa cujas memórias havia absorvido e Rosa, a doutora Monteiro, Dona Carmen, e centenas mais. Não eram apenas lembranças, eram vidas inteiras, histórias que mereciam ser preservadas, vozes que se negavam a ser silenciadas. Não, disse com firmeza, sua voz mental adquirindo uma nova autoridade. Deve haver outro caminho. Um caminho que nos permita preservar sem destruir, lembrar sem perder. Os guardiões guardaram silêncio por um momento que pareceu estender-se até o infinito. E mais ninguém sobreviveu à tentativa. No quarto do hospital, Clara preparava as pás do desfibrilador quando notou algo extraordinário. Os desenhos nas paredes começavam a brilhar com uma luz tênue, pulsando no mesmo ritmo que as ondas cerebrais de Lorenzo. Ana, sussurrou, sua voz tremendo de assombro, olhe isto. Os traços se moviam, se conectavam, formavam novos padrões que desafiavam a compreensão. E no centro de tudo, o monitor mostrou um pico de atividade cerebral sem precedentes na história da medicina. Lorenzo havia tomado sua decisão. Não seria apenas um receptáculo de memórias, nem se perderia no coletivo dos guardiões. Encontraria uma maneira de preservar essas histórias sem sacrificar sua própria essência, de ser a ponte entre o perdido e o presente. Mostrem-me, desafiou os guardiões, sua voz mental ressoando com uma determinação inabalável. Mostrem-me como posso ser a ponte. O quarto do hospital se iluminou com um resplendor cegante que pareceu emanar do próprio Lorenzo, e o bip contínuo do monitor cardíaco se misturou com o grito desesperado de Clara. Estamos perdendo ele. Capítulo 7. A ponte entre mundos. A luz que emanava do corpo de Lorenzo inundava o quarto do hospital com um resplendor opalescente, como se o amanhecer tivesse decidido nascer dentro daquelas quatro paredes. Clara e Ana recuaram instintivamente, deslumbradas pela intensidade do fenômeno, enquanto os desenhos nas paredes ganhavam vida, movendo-se como se fossem projeções líquidas de memórias que se recusavam a permanecer estáticas. No vasto espaço mental onde Lorenzo flutuava, além dos limites da consciência ordinária, os guardiões manifestaram sua presença como colunas de luz entrelaçadas, cada uma pulsando com a energia de incontáveis vidas e lembranças preservadas através dos éons. A ponte requer uma âncora, ressoaram suas vozes em uma sinfonia cósmica que reverberava através das dimensões do pensamento. Um ponto de conexão entre o mundo físico e o plano das memórias. Nenhum guardião conseguiu manter esse equilíbrio sem se perder no processo. Lorenzo sentia sua consciência expandindo-se além dos limites de seu ser, tocando cada memória, cada vida que havia absorvido. Já não eram vozes caóticas competindo por atenção, agora podia ver o padrão, a estrutura subjacente que conectava todas as histórias em uma tapeçaria cósmica de experiência humana. Vocês não estão tentando preservar as memórias, percebeu de repente, a epifania iluminando sua mente como um relâmpago na noite mais escura. Estão tentando mantê-las vivas, permitir que evoluam e cresçam além de suas origens. No hospital, Clara observava atônita como os sinais vitais de Lorenzo flutuavam em padrões impossíveis, desafiando tudo que a ciência médica considerava possível. Sua atividade cerebral mostrava múltiplos focos de atividade simultânea, como se diferentes partes de sua mente estivessem operando independentemente, cada uma processando e reinterpretando fragmentos das vidas que havia absorvido. Doutora Fuentes. Ana apontou para as paredes com uma mistura de terror e assombro. Os desenhos haviam se transformado em cenas em movimento, e a doutora Monteiro realizando sua revolucionária cirurgia com uma precisão sobre-humana, Rosa costurando o vestido de noiva de Ana enquanto lágrimas de alegria rolavam por suas bochechas, centenas de momentos entrelaçados que narravam a história da humanidade em um afresco vivo. Lorenzo começou a entender a verdadeira natureza de seu domingo. Não precisava conter as memórias como um receptáculo passivo, precisava canalizá-las, transformá-las. Como um artista não retém a tinta, mas a usa para criar algo novo e transcendente, ele podia ser o meio através do qual essas histórias encontrariam nova vida e significado. Meu dom não é absorver, declarou aos guardiões, sua voz mental ressoando com uma clareza e convicção que surpreendeu até mesmo as antigas entidades. É traduzir. Transformar. Criar pontes entre o perdido e o presente, entre o esquecido e o que ainda está por vir. Suas mãos começaram a se mover no ar,
como se estivesse pintando no vácuo do espaço-tempo. Cada gesto criava ondas de energia que reorganizavam o caos de memórias em sua mente, tecendo uma nova realidade onde passado, presente e futuro se entrelaçavam em uma dança eterna de significado e propósito. A transformação começou, anunciaram os guardiões, suas vozes misturando assombro e advertência. Mas o preço continua alto. Cada ponte requer um sacrifício, cada conexão demanda uma parte de você. O corpo físico de Lorenzo se arqueou na cama do hospital, desafiando a gravidade por um momento que pareceu se estender até o infinito. Sangue começou a brotar de seu nariz, seus ouvidos, seus olhos, mas em vez de cair, flutuava no ar, formando padrões similares aos desenhos nas paredes. Cada gota era como um pixel em uma imagem maior que estava se formando, uma nova linguagem visual que traduzia a experiência humana em algo tangível e universal. Clara se preparava para intervir, anos de treinamento médico lutando contra o assombro que paralisava seu corpo, quando Ana deteve com uma mão trêmula. "Olhe!", exclamou a jovem, apontando para o fenômeno sobrenatural que se desenvolvia diante de seus olhos. O sangue não caía, dançava no ar, formando constelações de lembranças que se entrelaçavam com os desenhos nas paredes. Cada gota parecia conter mundos inteiros, vidas completas que buscavam expressão e reconhecimento. Em sua mente, Lorenzo enfrentava o momento crucial de sua transformação. Podia sentir sua identidade original se dissolvendo, as fronteiras de seu ser expandindo-se até abarcar todas as vidas que havia tocado. Mas em vez de resistir, utilizou essa dissolução como o último e mais poderoso pigmento em sua paleta cósmica. "Não sou apenas Lorenzo", declarou, sua voz ressoando através das dimensões do ser. "Sou a tela e o pintor. A ponte e o caminhante. A memória e o guardião. Sou o ponto onde todas as histórias convergem e de onde podem renascer." Um pulso de energia atravessou o quarto do hospital, fazendo explodir os monitores em uma chuva de faíscas que dançaram no ar como vagalumes metálicos. Por um momento que pareceu conter eternidades, tudo ficou imerso em uma escuridão absoluta e um silêncio que parecia absorver até mesmo os pensamentos. Quando a luz retornou, fluindo como água dourada do corpo de Lorenzo, ele estava sentado na cama, completamente acordado e transformado. Seus olhos, antes de um castanho quente, agora brilhavam com um caleidoscópio de cores mutantes, como se contivessem universos inteiros. Nas paredes, os desenhos haviam se transformado em murais vivos, janelas para milhares de memórias que fluíam como rios de luz e cor. "Lorenzo!", sussurrou Clara, aproximando-se cautelosamente, sua voz misturando assombro, medo e uma pitada de esperança. "É você!" Ele sorriu, um gesto que continha tanto a familiaridade do homem que havia sido quanto a sabedoria antiga do que se tornará. "Sou eu, e sou mais. Encontrei o equilíbrio, o ponto de ancoragem entre os mundos." Ana se aproximou também, maravilhada pelas imagens em movimento que agora cobriam cada superfície do quarto. "Minha mãe está aqui", respondeu Lorenzo, tocando sua própria têmpora com um gesto gentil. "Todos estão aqui. Mas agora posso fazer mais do que apenas conter suas memórias. Posso dar-lhes nova vida, permitir que cresçam e evoluam." Estendeu sua mão em direção à parede mais próxima. Os murais responderam ao seu gesto como se fossem extensões de sua própria consciência, transformando-se em novas cenas, novas histórias tecidas a partir dos fios de milhares de lembranças entrelaçadas. "A ponte está construída", anunciou, sua voz carregada com o peso da responsabilidade e a promessa do futuro. "E este é apenas o começo." Os guardiões, invisíveis para todos exceto Lorenzo, assentiram em sinal de reconhecimento e boas-vindas. Pela primeira vez em milênios, um dos seus havia encontrado o caminho para ser verdadeiramente uma ponte entre mundos, um guardião de memórias que não apenas preservava, mas dava nova vida e significado às histórias do passado. Mas enquanto Clara e Ana celebravam sua recuperação e transformação, maravilhadas pelo espetáculo de luz e memória que as rodeava, Lorenzo sentia o peso de sua nova realidade se assentando sobre seus ombros. Havia alcançado o impossível, sim, mas o verdadeiro desafio apenas começava.
Ser a ponte entre mundos, o guardião de incontáveis vidas e lembranças, era uma responsabilidade que mudaria não apenas sua vida, mas o próprio curso da história humana. Capítulo 8 – A Tela Eterna. 6 meses haviam se passado desde o dia em que Lorenzo se tornou algo mais que um simples artista. Seu antigo ateliê, localizado no coração da cidade do México, havia se transformado em um santuário de memórias vivas. As paredes, o teto e o chão estavam cobertos de pinturas que mudavam constantemente, como janelas para um universo de lembranças entrelaçadas. Cada superfície palpitava com uma energia que parecia respirar com vida própria, contendo histórias que se moviam e evoluíam em um ciclo interminável. O local havia sido declarado zona de pesquisa especial pelo Centro de Pesquisa Neurológica, e embora poucos entendessem realmente o que acontecia ali, o impacto das obras de Lorenzo era sentido em todo o mundo. Cientistas, artistas e filósofos acorriam em massa para presenciar o que muitos consideravam um milagre moderno, uma ponte tangível entre a arte e a ciência, entre o passado e o presente. Clara observava Lorenzo trabalhar em seu novo método, fascinada pela fluidez com que ele se movia entre as memórias, como um maestro guiando uma sinfonia de vidas. Já não precisava de pincéis nem telas convencionais, bastava que tocasse uma superfície para que as memórias começassem a se manifestar visualmente, cada uma emergindo com uma clareza e detalhe que desafiavam a imaginação. É fascinante, comentou Clara, revisando suas últimas anotações em um tablet carregado de dados. Você encontrou uma maneira de preservar as memórias sem consumir a essência vital das pessoas. É como se tivesse criado uma nova linguagem, uma nova forma de comunicação entre as almas. Lorenzo assentiu, seus olhos caleidoscópicos refletindo lampejos de histórias antigas e novas. É como uma biblioteca viva, explicou, sua voz suave mas cheia de convicção. As memórias não são apenas armazenadas, elas interagem, crescem, evoluem. Cada lembrança é um fio no tecido do universo, e meu trabalho é tecer esses fios em uma tapeçaria que todos possam ver e entender. Uma idosa em cadeira de rodas, acompanhada por sua família, esperava sua vez pacientemente. Desde que a notícia de seu dom se expandira, pessoas de todo o mundo buscavam sua ajuda para preservar as memórias de seus entes queridos afetados pelo Alzheimer e outras doenças degenerativas. Para muitos, Lorenzo era sua última esperança de manter vivos os fragmentos mais preciosos de suas vidas. Está pronta, Sra. Gonzalez? Perguntou Lorenzo suavemente, aproximando-se da idosa com um sorriso caloroso e reconfortante. Ao tocar sua mão, as paredes do estúdio começaram a se transformar. Mas desta vez era diferente. Em vez de absorver as memórias, Lorenzo atuava como um condutor, permitindo que as histórias fluíssem naturalmente para as superfícies do estúdio, onde ganhavam vida com uma vitalidade que desafiava toda a lógica. Olhem, sussurrou um dos familiares, apontando para uma cena que se formava, um baile de formatura nos anos 50, risadas juvenis, promessas de amor eterno flutuando no ar como notas de uma canção esquecida. Lorenzo havia aprendido a manter sua própria essência intacta enquanto servia como ponte. Os guardiões, que agora se manifestavam como suaves lampejos de luz nos cantos de sua visão, haviam reconhecido seu método como uma evolução de seu antigo papel. Já não era apenas um receptáculo de memórias, era um criador, um tecelão de histórias que conectava o passado com o presente e o futuro. Cada memória preservada é uma vitória contra o esquecimento, explicou Lorenzo a Clara enquanto trabalhava, suas mãos se movendo com a graça de um bailarino. Mas o mais importante é que agora elas podem ser compartilhadas. Cada pessoa que visita o estúdio não apenas vê as memórias de seus entes queridos, as experimenta, as compreende, conecta-se com elas de uma maneira profundamente significativa. Era a verdade. As pessoas que visitavam o estúdio não só podiam ver as memórias de seus entes queridos, podiam experimentá-las, compreendê-las, conectar-se com elas de uma maneira profundamente significativa. Para muitos, era como reviver momentos que acreditavam perdidos para sempre, uma segunda chance de experimentar o amor, a alegria e a conexão que definiam suas vidas. A técnica cirúrgica da doutora Monteiro, preservada em um dos murais principais, já havia sido estudada e replicada por neurocirurgiões de todo o mundo, salvando dezenas de vidas. As histórias de vida de Rosa Garcia haviam se tornado parte de um projeto de história oral que inspirava novas gerações,
demonstrando que o passado não era apenas um lugar de nostalgia, mas uma fonte de sabedoria e aprendizado. Mas qual é o custo para você? Perguntou Clara, notando o esgotamento em seu rosto após cada sessão. Sabia que cada conexão, cada memória compartilhada, deixava sua marca em Lorenzo, um lembrete da responsabilidade que havia assumido. Lorenzo sorriu, um gesto que continha tanto sabedoria quanto melancolia. Já não é um custo, Clara. É uma troca. Cada memória que ajudo a preservar enriquece a tapeçaria completa. Sou o guardião, mas também sou a tela onde todas essas histórias encontram um lar. As paredes do estúdio pulsaram suavemente, como se respondessem às suas palavras. Milhares de histórias, entrelaçadas em uma dança eterna de luz e cor, cada uma preservada, cada uma viva, cada uma parte de algo maior. Era um lembrete de que a arte, em sua forma mais pura, não era apenas uma expressão da criatividade humana, mas uma ponte para o divino, uma conexão entre as almas que transcende o tempo e o espaço. A verdadeira arte, concluiu Lorenzo, não é capturar um momento, mas mantê-lo vivo. Não se trata de reter, mas de compartilhar. E enquanto houver histórias para contar, memórias para preservar, estarei aqui, sendo a ponte entre o que foi e o que será. Os guardiões, invisíveis para todos exceto ele, assentiram em silenciosa aprovação. Lorenzo havia transformado seu dom em algo novo, algo que não apenas preservava o passado, mas construía pontes para o futuro. Havia encontrado um equilíbrio que ninguém mais havia conseguido, uma maneira de ser o guardião das memórias sem se perder no processo. E assim, nesse estúdio cheio de memórias vivas, Lorenzo Velázquez Ruiz continuou seu trabalho eterno, não como um simples artista, mas como o guardião da tela infinita onde as histórias da humanidade encontravam seu lar imortal. Cada dia trazia novas histórias, novos desafios, mas também novas oportunidades de conectar, de curar, de lembrar. Porque no coração de cada memória, no centro de cada história, estava a verdade eterna de que todos estamos conectados, todos somos parte de uma tapeçaria maior que nós mesmos, uma tapeçaria que Lorenzo havia jurado proteger e preservar para as gerações vindouras.